Olá, meus amigos. Gente que Fala, o podcast do Gente que Fala, já está no ar. Hoje estamos aqui com o advogado Alberto Rolo, que eu recebo com muito prazer. Alberto, seja bem-vindo. Obrigado, Fausto. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui com você e falar com o pessoal do podcast Gente que Fala. Eu que agradeço, viu? O Alberto Rolo é advogado, ele é especialista em direito processual, é mestre em direito do Estado, professor de direito e sócio da Alberto Rolo Advogados Associados. Faltou alguma coisa? Não, é isso mesmo. É É isso um mesmo. currículo básico, já faz algum tempo, né? O escritório começou com meu pai ainda, praticamente no ano que eu nasci, então 70, 70 e poucos, e vem até hoje. Você tem quantos irmãos? Nós somos em três, não, Três. mais dois irmãos. São três advogados, não? Três advogados. O pai era advogado, a Seguindo. mãe também é advogada e os Sim. três filhos advogados. Eu sou o mais velho. Eu costumo dizer, Fausto, para o pessoal fazer a diferença, que eu sou o mais velho e o mais bonito. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. Então todos têm que respeitar você, tá Pois certo? Eu também, o que eu acho. Eles não concordam muito, mas tudo bem. Alberto, eu quero dizer de coração bem aberto, eu era muito fã e muito amigo do seu pai. Nós tivemos várias vezes coisas que, na política principalmente, fizemos juntos. Ele me defendeu em alguns momentos, sempre com muita cordialidade, com muita competência, e com essa competência que ele passou para os três filhos. Eu sei que os três são muito competentes. Nós tivemos uma boa escola, aprendemos Uma boa bastante. escola. E hoje, né, o mundo mudou, o mundo dá voltas, mas as nossas orientações, os nossos princípios permanecem os mesmos. Às vezes a gente até Exatamente. acha meio esquisito ver algum outro profissional agir de alguma outra maneira e a gente pensa, olha, não dá para ser diferente, nós aprendemos que não é assim que se comporta, né, profissionalmente, socialmente. Então, a gente tem uma linha para seguir, como é que fala? Teve lição em casa, né? Teve escola em casa. E a gente exerce isso, exercita isso. O escritório continua na Vila Mariana? Continuamos lá na Vila Sim. Mariana. Nós fomos para Sim. aquela casa no ano 2000, mais ou menos. Então, Sim. já tem aí 25 anos que a gente Eu está naquela conheço casa. lá. Eu fui algumas vezes lá. 25 anos que nós estamos naquela casa. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Meu pai era de Santos, né? E depois passou no concurso para trabalhar aqui no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo. Ele gostava de dizer isso. E aí, trabalhando no TRE, foi quando ele conheceu a minha mãe. Como ele conheceu minha mãe? Ele dizia isso nas ostentações orais dele, né? Quando pegava aí um pessoal mais antigo, juízes mais antigos, ele dizia, olha, eu estava trabalhando um dia lá no cartório eleitoral fazendo cadastro de eleitor. E apareceu uma loira bonita lá para fazer cadastro, né? Aquele cadastro de 18 anos de eleitor, primeira inscrição eleitoral. Sim. E aí ele guardou o telefone daquela loira, né? E aí a loira virou minha mãe e foi lá que eles se conheceram e eles ficaram casados quase 50 anos. Olha aí, que 49 história anos, ele bonita. faleceu um pouquinho antes. E você é casado? Nasci, então, continuando o raciocínio, nasci aqui em São Paulo. Meus irmãos também já nasceram em São Paulo, que depois ele veio morar aqui em São Paulo, né? Casou e aí viveu a vida inteira em São Paulo, mas fazia questão de voltar para Santos todo fim de semana. Eu sou casado, mas não tenho filhos. Sim. Então, e a gente vive... Tem um cachorrinho, se servir, né? Então, tem um cachorrinho que a gente toma conta lá e que já dá trabalho suficiente, mas tenho 4 sobrinhos, né? Sim. E aí eu me divirto com eles. Sim. Que bom, que bom. E o seu irmão Arthur Rolo? O que você me diz dele? O Arthur é o mais novo, né? Tem o do meio é o Alexandre, o Arthur é o mais novo. Também se formou em Direito lá em São Bernardo do Campo, está lá na pontinha. Está lá na pontinha. O Arthur é o da ponta ali. O Arthur está aqui, é o da ponta lá. E aqui? E se formou em Direito lá na Faculdade de São Bernardo do Campo, e aí depois fez concurso e hoje ele é professor lá há muitos anos. É professor titular lá, porque lá é uma autarquia municipal e o professor é concursado. Então ele fez concurso e é professor lá na Faculdade de São Bernardo.
o direito eleitoral, vocês mexem com outras áreas também, não só direito eleitoral. Sim, o Arthur, que você mencionou agora, trabalha bastante com direito do consumidor, né? Sei. Ele fez área de mestrado, doutorado, em direito do consumidor. Gosta bastante, atua bastante, E trabalha é uma área bastante. muito necessária mesmo, né? Sim, sim, ainda mais com as relações de consumo hoje de internet e tudo, É, acabou ganhando importância. é. No escritório, nós três aprendemos o direito eleitoral com o meu pai, né? Direito Sim. Ele administrativo, era direito mestre. público. Era Isso a mestre gente nisso. aprendeu com ele. E aí depois cada um enveredou por algum outro campo que entendeu, no caso do Arthur, para o direito consumidor. Sim. Me fala sobre a história da Alberto Rolo Advogados. Então, foi um escritório que começou Em que ano? logo, né? O meu pai, como eu falei, era de Santos e estudou lá em Santos, na Faculdade de Direito, chamava Católica de Santos, né? Hoje não chama mais, você tem um outro nome. E aí ele estudava em Santos, morava aqui em São Paulo, porque trabalhava já aqui em São Paulo na Justiça Eleitoral. E aí, um pouco tempo depois ele se formar, o que eu falei, mais ou menos 69, 70, ele estava trabalhando no TRE e aí resolveu abrir mão do concurso público, que ele também era concursado, abriu mão do concurso público e foi tentar a vida. Foi tentar advogar e aí abriu o escritório. O escritório, então, tem aí quase 50 anos, mais de 50 anos. Abriu o escritório, começando sozinho, né? Aquela história, abre a porta e vê o que que dá. É lógico que os tempos eram outros, né? A gente tinha o direito era diferente, o processo era diferente, o processo era em papel, né? Eu ainda peguei um pouco dessa época, o processo era em papel. E aí ele abriu o escritório, em algum momento da vida profissional se juntou com alguns outros profissionais, fez alguma outra sociedade, né? Um pouco aqui, um pouco ali, até que em algum momento foi trabalhar com o nosso primo, que apareceu na foto aí, é esse que aparece na foto aí. Foi trabalhar primeiro com o nosso primo, que é mais velho do que eu, e aí depois vieram os filhos, né? Então aí já não precisava mais ninguém de fora, éramos só nós, Sim, né? sim. Era só a família. Aí aparece a Maria Ângela também, que é a nossa sócia hoje, e hoje permanecem como sócios, como três sócios, os três, que é o João Fernando, a Maria Ângela e eu. São os três sócios e a gente tem outros advogados que trabalham lá conosco também, mas os sócios do escritório hoje são esses três. Sim. Qual foi o caso mais marcante que você pegou na carreira? Olha, eu me lembro do meu pai, desde de pequeno, meu pai comentando vários casos importantes, casos que tinham repercussão nacional, né? Eu me lembro do ex-deputado, né? Então, deputado Herbert Levi, que foi dono da Gazeta Mercantil, Sim, Herbert e a Levy. gente atuou, ele queria ser candidato, e aí, na época, é que eu não vou me lembrar exatamente Era os o detalhes. PFL. Acho que até antes, acho que era Foi esse? PDS, era PDS? PDS, o Arena ainda, era naquela Aham, época, eu era aham, pequeno. aham. E se eu não me engano, ele queria ser candidato a presidente pela Arena. E aí o adversário ali que queria o lugar era o Paulo Maluf, que ainda está vivo hoje. Então a gente atuou, meu pai atuou, né? E nesse processo, né, nessa tentativa aí de busca de lugar na chapa. Depois acabou sendo o Paulo Maluf candidato, era colégio eleitoral ainda na época, né? Acabou sendo o Paulo Maluf candidato. E eu me lembro que esse caso causou repercussão e eu via o meu pai comentando, meu pai dando algumas entrevistas e eu ficava ouvindo, né? Já gostava de direito, ficava ouvindo e de alguma maneira aprendendo. Então, essa na época que eu nem era formado ainda. Depois de lá para cá, houve outros casos. Eu me lembro um caso que até foi relembrado há alguns anos, quando o Silvio Santos quis ser candidato a presidente da República, Eu ia né? lembrar disso para você. Silvio Santos quis ser, e aí eu me Foi em lembro, 92. então, eu me lembro de ter ido na convenção que escolheu o Silvio Santos. Houve duas convenções. Então, numa delas eu me lembro de ter ido, e aí saiu um quebra-quebra que eu me É. escondi embaixo da mesa, porque voava a cadeira para tudo quanto era Isso, lado, isso, e isso deve ter notícias por aí, é só procurar, e eu fui me esconder embaixo da mesa. Falei, eu vou isso. esconder aqui, porque senão vai sobrar cadeira na minha É. cabeça, né? Então, esse também foi um caso rumoroso, teve uma repercussão bacana, a candidatura do Silvio Santos. Era o Arnaldo Faria de Sá de um lado e o Silvio Santos do outro. Aí anularam as duas convenções. Eu, na época, era candidato a vereador e acabei ficando sem ser. 2 meses antes da eleição, tive que fechar. Não era mais candidato, porque
o Tribunal Superior Eleitoral anulou as duas convenções. O Arthur Alves Pinto, que na época queria que eu fosse candidato, etc. E acabei não sendo candidato. E, em razão disso, ele depois foi convidado para ser secretário de Esporte e Turismo do Estado, mas resolveu sair. Aí ele me ligou. Ô Fausto, você quer vir fazer... Quando ele entrou, assessoria de imprensa aqui na secretaria, eu falei, Arthur, assessoria de imprensa chega, já estou meio cansado e tal para isso. Aí passaram alguns dias e falou, e secretário adjunto, você topa? Bom, agora você mudou de figura, agora eu topo sim. E depois acabei ficando 2 anos lá, na Secretaria de Trabalhando com Esporte e ele. Turismo. Você Não, vê? ele saiu e eu fiquei. Ah, você ficou. Ele Ué, passou para você mim. vê, eu conheci aí, por conta dessa atuação profissional, eu conheci o Arnaldo Faria de Sá, que você mencionou, o Arthur É, Alves Pinto, que você é, mencionou, eu conheci essas é. pessoas E foi o Arthur que me apresentou o pessoalmente. seu pai. Então, eu conheci essas pessoas É, pessoalmente. Aí a é. gente lembrou do Silvio Santos. Eu me lembro que um outro caso que teve repercussão também, e o pessoal, inclusive, fica triste porque ele não foi eleito, que talvez tivesse sido um excelente governador, ou talvez não, com certeza, era o Antônio Hermílio de Moraes Antônio Hermílio também, de que Moraes. era candidato. E aí aquela É, história, era um empresário de sucesso, rico pra caramba, então tinha tudo para ser um bom governador, né? tinha mesmo. Então, também Uma atuamos pessoa lá decente, né? então, atuamos também nesse caso do Antônio Hermílio de Moraes. Que mais que eu posso lembrar de casos de repercussão? Um que também já não é tão recente assim foi a formação do PSD do Gilberto Kassab. Meu pai que deu a ideia. Uma vez o Gilberto Kassab era prefeito aqui em São Paulo e estava reclamando, aí sim, era PFL, né? Depois virou Democratas, mas naquela época acho que ainda era PFL, e andava reclamando do partido, e aí meu pai falou, então por que você não funda um partido seu, né? E aí foi feito o PSD na época, que hoje é um dos maiores partidos que tem aqui no Brasil, né? Já houve outros partidos mais recentes, mas eu me lembro que hoje é um partido importante e a gente teve atuação profissional E o nisso aí. Kassab hoje é um dos políticos mais eficientes que a gente tem aqui no país, né? Sempre No foi, já país. mostrava isso desde lá de trás e É, abraçou essa ideia do é, partido e entendeu lá na frente. Quer é, dizer, se eu fizer um partido e aí compondo politicamente, às vezes está com o governo, às vezes não está com o governo, hoje está lá com o Lula no governo, está aqui em São Paulo também com é, o Tarcísio, quer dizer, é um articulador é. de nascimento, E o né? É homem do excelente. diálogo, né? Sim, Diálogo, que é o importante na política, né? e É, entendeu isso na época. E acho que de vez em quando tem aí e ele é um outro novo ainda, caso. tem muita coisa pela frente, né? Sim, Tem sim, muito tempo tem pela muitas frente. ideias, tem muitas É. ideias. Quais são os princípios constitucionais que regem o direito eleitoral brasileiro, Alberto? Olha, o que a gente ouve falar muito, né, recentemente, a rotatividade de quem exerce poder, democracia, livre escolha do voto, né? Então, livre escolha do voto. O eleitor tem que estar livre para escolher quem ele acha melhor, né? Então, rotatividade significa eleições periódicas, quer dizer, você elege um momento e depois, se você quiser, daqui a outro momento, elege o outro, quer dizer, então tem que ter essa rotatividade. Hoje é um, amanhã é outro. Ah, se aquele É a for, democracia, se né? aquele for bom, continua, É, mantém. Se aquele for ruim, você escolhe o outro. E exatamente. isso é democracia, essa Isso, rotatividade. E, isso. como dizia meu pai, né, todo poder emana do povo. O poder é do povo. É, E cabe à justiça eleitoral, e aí está dentro desses princípios, direito constitucional, do próprio direito eleitoral, cabe à justiça eleitoral assegurar essa liberdade do voto. é. Voto secreto, não é? Voto periódico, voto secreto, tem que assegurar a lisura do funcionamento do sistema eletrônico, que hoje está mais do que comprovado que não tem nenhum comprometimento, não é? Mas cabe à Justiça Eleitoral assegurar isso, assegurar a tranquilidade do eleitor, que o eleitor tenha confiança no sistema, portanto, tem que combater fake news, tem que combater essas mentiras, essas pessoas que não sabem o que estão falando, né? Lógico, liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Eu, como estudioso do direito, até aceito juridicamente que alguém ainda ache que a Terra é plana, por exemplo, né? Então, quem quiser achar que a Terra é plana, paciência, tem o direito de dizer que a Terra é plana, mas não pode usar essa sua crença para prejudicar os outros. E aí eu transfiro essa ideia para a urna eletrônica, por exemplo.
Você pode até acreditar que a urna eletrônica tem falhas, mas você não pode usar essa sua crença sem nenhuma prova para prejudicar a democracia, Sim, para claro. prejudicar os outros. E isso você não tem o direito de Agora, fazer. Alberto, por que você acha que os outros países não usam a urna eletrônica? Também já me fizeram falsa pergunta diversas vezes. Basicamente, são dois motivos que a gente pesquisa aí, né, no mundo afora. Primeiro, outros países não tinham tantos roubos, tantas falcatruas nas eleições como a gente tinha quando o voto era de papel. Né? Nos outros países não, e a gente vê até hoje, os Estados Unidos usam cédula de papel. Vira e mexe, a cédula põe no correio, porque se aceita o voto É, pelo lá, correio. Aí, às vezes, demora uma semana, 10 dias, ou é. extravia o voto, sei lá o quê. Então, tem problema, sim. Mas ainda não justificou que eles uniformizassem o sistema eleitoral deles. Mas se a gente comparar com vários países, inexistência de fraudes, né, como existiam no Brasil. E a gente estuda muito isso. Antigamente você chamava a urna prem, por exemplo, quando chegava para a contagem, já tinha voto dentro, quer dizer, o pessoal pegava a cédula de papel e falsificava, quer dizer, então não tinha sentido continuar dessa maneira. Outros países não tem esse tipo de fraude, então não precisa gastar. E o segundo ponto, que é grande também, que é importante também, é de grande importância, é que custa caro. Não dá para a gente negar. É um sistema que custa muito caro. E outros países, o raciocínio foi: olha, a gente não tem fraude, então por que eu vou gastar dinheiro com isso? Vou gastar dinheiro com outras coisas. Então, o sistema nosso de urna eletrônica é um sistema caro. E outra coisa, também não adianta pensar que comprou uma urna. A primeira urna eletrônica é de 1996. Eu comprei a urna eletrônica e fiz lá em 96, então ela vai durar 100 anos. Não é verdade. De tempos em tempos, essas urnas são renovadas. Portanto, o investimento e o gasto, ele é frequente, ele é contínuo. Né? A gente não tem, lógico, nós tivemos a eleição ano passado, 24, então você não tinha 100% de urnas novas. Como não vai ter o ano que vem a eleição 26, você não vai ter 100% de urnas novas, mas elas são substituídas periodicamente. Então esse investimento ele é sempre. Então não dá para falar em economia nesse sentido. Então gasta dinheiro do orçamento público com isso. Então é caro. Se naquele país não tem fraude e eu tenho outras prioridades, eu não preciso gastar dinheiro com aquilo. Agora, voltando aos Estados Unidos, é importante, eu me lembrei agora, lá as eleições são estaduais, são 50 estados. Mais da metade dos estados nos Estados Unidos já usam algum tipo de urna eletrônica. Mais da metade. Agora, a eleição lá não é unificada. E a Constituição deles lá tem mais de 200 anos, então até agora não é imaginável alterar o sistema. Pelo menos por enquanto eu não ouço ninguém falar. Mas os estados que podem adotam algum sistema parecido. Não é exatamente igual, mas é parecido. Alberto, você é a favor ou contra eleições gerais de 5 em 5 anos? Eu sou contra. E a gente eu já fui perguntado, eu já me manifestei outras vezes, porque eu acho que esse sistema que a gente tem de eleições periódicas de 2 em 2 anos não é ruim. Primeiro porque aproxima o eleitor da democracia, da prática da democracia. Quanto mais democracia a gente praticar, melhor. Eu sei que tem gente que reclama, de novo eu vou ter que ficar na fila, de novo eu vou ter que ir lá na escola para votar, de 2 em 2 anos, né? Eu acho que esse sistema que a gente adotou é um sistema suficiente. E outra coisa que é importante, isso eu também respondo. Quando você fala em unificar eleições, ainda que você prolongue os mandatos para 5 anos, mas quando fala em unificar eleições, eu acho que você tira um pouco a importância de determinados cargos. Hoje, por exemplo, ano passado nós tivemos eleições de prefeito, vice-prefeito e vereador. Então, o foco era este. O que o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores vão fazer na sua cidade. Então, é isso que você está pensando quando você vai votar. Então, o foco, o seu pensamento, a propaganda eleitoral, as suas preocupações estão voltadas para o município, para o seu bairro. Quem cuida da rua, quem cuida do transporte público, quem cuida do buraco, quem cuida da mão de trânsito. Hoje de manhã eu estava lendo, por exemplo, matéria dizendo que tem determinadas obras aqui em São Paulo que estão atrapalhando o trânsito já faz tempo. Quer dizer, quem é que vai resolver isso? Quem é que vai então? É o prefeito, é o vice-prefeito, são os vereadores. Então o foco é esse. Na eleição
geral, a gente vai pensar então no presidente, no vice, nos senadores, o ano que vem são 2 senadores, nos governadores. Então, quem é que vai cuidar da inflação? Quem é que vai cuidar do desemprego? Quem é que vai cuidar da segurança pública, que principalmente é o Estado? Então, não tem segurança pública, então é o governador que é o responsável, são as polícias que são responsáveis, as polícias estão sendo bem geridas, estão tendo bons salários, estão tendo bons equipamentos, é o governador que é o responsável. E aí, os deputados estaduais que fazem essas normas. Então, o foco é outro. Eu estou pensando no macro, né? Como eu falei, começa a pensar na inflação, começa a pensar no mercado de trabalho, que são competências federais, vamos cobrar do presidente e do governo federal controle de inflação, vamos cobrar controle, né, essa disputa aí tarifária, vamos cobrar bons diálogos, boas conversas para o Brasil não ser prejudicado. Segurança. Então, você separa bem essas competências. Eu acho que dá para separar. Se você unificar, como essas ideias que são, né, de vez em quando são defendidas por aí, né, a gente não escapou ainda disso, pelo menos num período mais longo, você, ao unificar a eleição, acho que você mistura tudo. Quer dizer, o eleitor está pensando quem vai ser o candidato a presidente, mas lembrou que também vai ter que votar para prefeito na mesma eleição. Acho que aí acaba confundindo tudo. Eu vou pensar, poxa, eu vou votar no presidente porque ele vai tapar o buraco da minha rua, vai canalizar o córrego ali atrás da minha casa para não dar enchente ou para não ter mau cheiro, esgoto. Quer dizer, não, o presidente não vai fazer isso, não é competência dele. Então, eu acho que acaba misturando. Sim. E outra coisa, de 5 em 5 anos, fica muito longe para a gente pensar em exercitar a democracia. Qual é o problema de fazer de 2 em 2 anos? Como a gente já falou, se eu já investi muito dinheiro público, dinheiro do nosso bolso, qual é o problema de fazer eleição de 2 em 2 anos? Eu não vejo problema nenhum. Então, eu penso que quem quer unificar quer se perpetuar no poder, quer ter o trabalho de disputar uma eleição e se expor para o eleitor só de 5 em 5 anos. Quer dizer, então fica tranquilo. Aquela história, vai pedir voto, né? E aí vai agradar o eleitor uma vez a cada 5 anos. Não, eu prefiro que quem peça voto e assuma compromisso e se exponha tenha que fazer isso a cada 2 anos, ainda que eu vá disputar a eleição a cada 4 anos, mas eu vou apoiar alguém, eu vou ser cobrado, olha, você apoiou aquele prefeito, olha, você pediu voto pro prefeito, e por que ele não está trabalhando direito? Mesma coisa, o prefeito, olha, você apoiou aquele governador, você apoiou esse deputado, por que as coisas não andaram do jeito que você disse que eles iam fazer? Quer dizer, então a cobrança é mais próxima, eu acho. Quem vai apoiar agora são os prefeitos e os vereadores, né? Apoiar deputados, O ano que vem. Depois tem a volta. Isso. Então, eu acho que esse exercício democrático de 2 em 2 anos, eu acho que é saudável para a sociedade. Não vejo, acho que de 5 em 5 anos fica muito longe. Você acredita que a segurança vai ser o tema principal da eleição no ano que vem? Com certeza. A gente já está vendo isso hoje, né? Com esses projetos disso, daquilo. Quarta proposta do deputado afastado do secretário Derrite, assim por diante, que é o assunto de hoje, de ontem. Então, eu acho que o ano que vem, com certeza, a gente vai ter que atacar, abordar esse assunto. E olha, eu falei de competências, né? Segurança pública, competência estadual, mas a gente está vendo aí uma briga dos municípios, inclusive com o aval do STF, de autorizar polícias municipais, que ajudam na segurança, sim, não tenho dúvida que ajudam na segurança. Quer dizer, então aí a gente já está evoluindo para competências estaduais e competências municipais também, com essas guardas municipais ou polícias municipais, como alguns querem. Então, eu acho que esse vai ser um grande assunto. Hoje a gente vive um momento muito triste, né, na área de segurança. Muita violência, muitos assaltos, muitos roubos e você não pode andar sozinho na calçada porque corre risco. Se você parar no semáforo, encosta uma moto, você já fica com medo, preocupado. Não pode andar com o celular, né? Não pode andar com o celular. Pode falar, usar, tocar mensagem assim na rua, exposto, é complicado. Então, imagino que esse vai ser um dos grandes temas. Eu acho, pelo menos o que a gente está vendo no mercado, a inflação está razoavelmente controlada, precisa resolver essa questão aí de tarifaço, se é baixa a tarifa do café, da carne, porque isso significa mais empregos ou menos empregos aqui no Brasil. Então, eu acho que isso também acaba sendo agronegócio, acaba sendo um assunto também de grande importância. Mas, com certeza, a segurança vai ter. Saúde, né? Saúde, educação. São esses assuntos que sempre voltam e é importante. Agora, precisa que a gente cobre os nossos governantes que cumpram aquilo que eles prometem. É outra pergunta que me fazem sempre, Fausto. A lei exige
que os candidatos a cargos majoritários, então presidente e governador, o ano que vem, façam um plano de governo. Então, aí normalmente pergunto, olha, o fulano de tal fez o seguinte plano de governo na eleição passada, cumpriu 30%, cumpriu 50%, cumpriu 70%. Então, ele não pode ser punido por causa disso? Não. A lei fala que tem que ter um plano de governo como um rumo, um norte, como uma expectativa do que ele quer fazer para melhorar. E aí cabe à sociedade cobrar que ele cumpra. Então, se ele cumpriu só 30%, opa, então você não foi um bom administrador. Se ele cumpriu 50%, olha, você é um meio bom administrador. Se foi aí 70%, 80%, opa, peraí, talvez esse mereça uma nova chance para ver se ele completa os 100%. Então, é um norte, é um rumo, e eu acho importante isso ser aberto, porque a sociedade depois vai cobrar aqueles 10, 20, 30, 50, 100 itens que foram prometidos. Então, esse acompanhamento também é importante a sociedade fazer, justamente para cobrar. Então, a gente vai ter eleição ano que vem, vamos ver o que esses candidatos, se forem de novo, prometeram, vamos ver o que eles cumpriram. Não é dizer que são mentirosos. Ah, você é mentiroso. Não, peraí, você prometeu, mas não cumpriu. Então, é melhor talvez dar chance para outro, né? O ano que vem, no Legislativo, o que um candidato pode e o que não pode fazer? Então, em princípio, as regras de propaganda eleitoral já estão estabilizadas, porque o que diz a Constituição? Não mudou nada, né? Então, o que diz a Constituição? Um ano antes da eleição. Então, nós já estamos em novembro de 25, portanto, já estamos há menos de um ano. Então, não mudou nada. A única coisa que a gente tem que ficar sempre preocupado é que isso muda constantemente, é a história da internet, a história da fake news, a história da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial vai ser utilizada com muito mais ênfase o ano que vem, muito mais do que foi na última eleição, e a gente tem que estar preparado para ser abordado, vamos dizer assim, né, atingido por IA, e saber. Tanto que uma das exigências na propaganda eleitoral é que o eleitor seja informado. Olha, esta propaganda usa IA. O eleitor saber e acreditar ou não, se ele quiser, liberdade do eleitor. Mas hoje a IA está tão avançada e isso muda constantemente que a gente precisa tomar cuidado. Eu assisti outro dia um vídeo do Drauzio Varela. E aí eu falei, não é possível, não acredito que o Drauzio Varela tenha dito isso. Era inteligência artificial. Aí eu fui olhar, eu vi que a boca mexia diferente, né? Falei, então, inteligência, mas eu tive que ver... Faz isso com vários artistas. Mas, então, Fausto, eu vi 3 vezes o vídeo para eu me convencer de que o Drauzio Varela não tinha falado aquilo, né? Porque era um absurdo do seu ponto de vista médico. Sim. Até eu, que não sou médico, sabia, sim, né? Falei, não acredito. Mas eu tive que ver 3 vezes. Talvez o eleitor, no momento da eleição, não tenha essa paciência de ver 3 vezes. E aí ele vai acreditar naquilo que ele está sendo exposto. Isso é um grande problema. Então, vai ser um grande problema. Agora, a regra a lei diz, tem que avisar. Na propaganda do rádio e da televisão, tem que avisar que houve utilização de inteligência artificial. Agora, e as redes sociais? As redes sociais é difícil segurar, né? Então, eu acho que tem que ter uma punição grande para quem fizer mau uso das redes sociais. E aí, quem quiser correr o risco, corre o risco. E a gente tem aí várias cassações de gente que utilizou indevidamente as redes sociais, né? Você já teve muito trabalho para o ano que vem, né? Ah, sim. O que é bom, porque a gente trabalha com isso, então é importante. Então, os candidatos podem fazer propaganda eleitoral livremente, como sempre puderam, mas desde que respeitadas as regras. Por exemplo, fake news não pode, IA tem que avisar, as propagandas têm limites, né? Propaganda hoje em dia quase não usa mais papel. Naquela época que eu comecei na faculdade era santinho, entregar santinho. Imagina, eu entregava santinho do Jânio Quadros. Eu não sou tão velho assim, Fausto, mas entregava santinho do Jânio Quadros, veja só. Hoje não tem mais isso. Aliás, tem gente que faz boca de urna. Boca de urna é proibido, também falo sempre, né? Mas basicamente as regras não mudaram. Boca de urna, a gente vê... Existe ainda, bem disfarçadamente, mas existe. É difícil, né? Em algum momento foi possível. Quando eu fiz boca de urna, por exemplo, para o Jânio Quadros, eu me lembro das pessoas mais velhas, entregava aqui, não, é o Jânio Quadros. Ele fala, não, esse cara é uma peste, você não sabe o que ele fez com o Brasil, as pessoas mais velhas. Eu não, era adolescente, eu não sabia, né? Então, estava lá distribuindo papelzinho. Então, em algum momento pôde, aí podia livremente, aí depois limitou para 100 metros, aí depois aumentou para 200 metros das escolas, até que uma hora extinguiu. Então, hoje, e já faz tempo, não é de hoje, mas não pode mais fazer boca de urna em nenhum lugar. Eu me lembro que ele venceu a eleição com a vassoura, né? Isso, falava da vassoura. Ia nos comícios e tal, levando vassoura, quer dizer...
Era o apoio mesmo ao Jânio Quadros, a Eu vassoura. não lembro o que dizia o papel, mas eu me lembro que tinha uns brochinhos de vassoura, inclusive, que o pessoal usava, uns brochinhos meio E o Adhemar dourados, se de eu não me Barros engano. também. Não, Era um trevo. aí eu já não lembro. Eu Era um lembro trevo. O da Adhemar de Barros vassourinha, era um né? trevo. E o Jânio a vassourinha. A É, vassourinha eu ainda me lembro. é. E fiz, mas ele já era, né, já tinha sido presidente, lógico, foi quando ele foi candidato ao prefeito aqui, 80 e alguma coisa, se eu não Isso me mais engano. para cá, né? 85, uma É. coisa assim. Agora, ele e o Adhemar não tinha acordo. Ou era, o cara ou era ademarista ou era janista. Não tinha acordo, não mudava, né? Antigamente, naquela época, eram os dois. É, eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, os espectadores, e você, Alberto, o nosso portal, Orbis News. É um portal só de artigos e de personalidades, viu? E, então, está à sua disposição. Quando você tiver tempo para escrever algum Não, artigo, eu vou ter muito prazer em publicar, tá bem? agradeço o convite, eu quero colaborar sim. Fica, Vira e mexe a gente fique à vontade, escreve então. artigo sim, eu vou fazer sim. Principalmente nessa época agora aí do ano que vem com as eleições, né? Sim. Orientação e sei lá. Você fica a seu critério. Quais são os princípios constitucionais que regem o direito eleitoral brasileiro? Então, os mesmos que regem né, a democracia, é o que eu falei, né? Essa rotatividade. Agora, o direito, princípios do direito eleitoral que a gente fala na faculdade, né? A liberdade do sujeito ser candidato, por exemplo, se eu sou membro da sociedade, eu tenho o direito de me expor e me colocar à disposição dos meus iguais para ser representante deles. Então, quero ser candidato a deputado, quero ser candidato a senador, quero ser candidato a presidente, né? Então, um desses princípios importantes é o direito do cidadão se colocar como candidato, lógico, nos termos da lei. Então, aí você vai ter a lei da ficha limpa, você vai ter uma série de requisitos. Não é qualquer um também, né? Aí, se a gente abrir um parênteses, também não pode ter membros de organizações criminosas, esse tipo de coisa, sendo candidatos, que é outra coisa que a Justiça Eleitoral tem tomado cuidado hoje. Então, essa liberdade do sujeito ser candidato, liberdade de pedir voto, liberdade de se expor, né? E igualdade de condições com os outros. Quer dizer, eu tenho que ter a mesma possibilidade de competição que os outros têm. Por isso que a gente fala em horário eleitoral gratuito. Ninguém tem que pagar. Lógico que o tempo ele é dividido proporcionalmente à bancada dos partidos. Então, tem partido que tem mais tempo, tem partido que tem menos tempo, mas nenhum candidato paga. Então, também é um princípio do direito eleitoral. Outra coisa, a publicidade das decisões, né? Por isso que a gente critica tanto, quem quiser criticar, quem quer criticar, algumas decisões da Justiça Eleitoral. Caçou esse, caçou aquele, ou tornou inelegível. Não estou falando de decisões do STF em processos criminais, como a gente teve recentemente e ainda está tendo. Não é isso. Falando especificamente da Justiça Eleitoral. Então, quando a Justiça Eleitoral condena alguém por ter praticado alguma ilegalidade, deixa ele, às vezes, né, dependendo da circunstância, inelegível. Então, o pessoal critica. Por que critica? Porque as decisões são públicas, são publicadas. Os julgamentos são divulgados nas redes sociais, na internet, são transmitidos pela televisão. Quem quiser interesse, assiste. Ah, eu quero criticar, eu não concordo. Tudo bem, é um direito que o cidadão tem, eu não concordo. Mas, juridicamente, os juízes tomaram a decisão e é aquela decisão que vale. Então, é esse outro princípio também, nessa Você não acha publicidade. que os partidos deveriam ser mais rígidos na escolha dos candidatos? Pois é, isso afeta, atinge diretamente esse princípio que a gente está falando, do direito eleitoral, do direito do sujeito ser candidato. A gente já discutiu, e a gente discute na faculdade, se os partidos não deveriam fazer uma peneira, É, uma espécie de peneira. é, Olha, vou ver se você tem condições sim, jurídicas de estar filiado ao meu partido, sim. né? Mas em algum momento já o STF tem decidido que isso seria, dependendo do limite, seria algo abusivo, inconstitucional, porque isso quem tem que decidir é a Justiça Eleitoral. Por exemplo, alguém que tem uma condenação. Não vou exagerar no exemplo, não vou falar em improbidade, não vou falar de crime, mas alguém que tem uma condenação, por exemplo, de uma dívida qualquer, né, um contrato que não foi cumprido. Não estou falando só criminal, estou falando civil também. Aí, de repente, o partido vai olhar e falar, vamos dar um exemplar, você não pagou o condomínio. E aí tem um processo, você foi condenado, não pagou, está devendo.
Então eu não quero você no meu partido. Opa, peraí, quer dizer, será que isso não é um exagero? Será que isso o partido pode fazer? Porque a lei não diz, no caso, no exemplo específico de quem não paga condomínio, não está inelegível. Agora, o partido não quer, eu não quero nenhuma mácula, eu quero sujeito zerinho, quero sujeito ficha limpa absolutamente. Então, o medo do STF é que haja algum tipo de exagero. O caso de quem não paga pensão, por Por exemplo, exemplo, né? quem não paga pensão é um outro exemplo prático. É, Também não está inelegível. é, Está errado moralmente, né? é. Na justiça você foi condenado, você tem que pagar, mas na lei não diz que você está inelegível. E se o partido diz, olha, eu não quero você porque você não pagou a pensão? Quer dizer, será que isso não é um exagero? Por enquanto a justiça tem entendido que sim, que é um exagero. Na hora de apresentar o registro, aí sim, eu estou filiado ao partido, o partido não olhou a minha ficha anterior, né? Não olhou o meu currículo processual anterior, e aí a hora que chega na justiça, a justiça vai agir, o meu adversário vai impugnar, o Ministério Público vai impugnar, e a justiça vai decidir se eu posso ser candidato ou não posso ser candidato. Aí a justiça decide. Agora, é uma ideia. Será que os partidos não poderiam, começando, né, ou começar a fazer esse tipo de depuração, de separação? É uma ideia. É. Quais erros são mais cometidos pelos candidatos em campanhas eleitorais? Como a gente falou, né, de propaganda, eu acho que o pessoal tem abusado muito da propaganda eleitoral. Coloca, a gente atuou em um processo agora, semana passada, coloca cavalete, por exemplo, onde não deve, nas ruas, né? O ano passado foi eleição municipal, né? Por isso que eu estou falando. Então, põe cavalete lá, o vereador, o prefeito, cavalete onde não deve, distribui papel na Faixa. rua, as faixas, distribui papel na rua, atrapalha o trânsito, abre a faixa lá no farol e às vezes aquilo atrapalha o trânsito. A lei fala expressamente que eu posso fazer propaganda desde que não atrapalha o trânsito e o tráfego de pessoas. Você não pode colocar, por exemplo, né, para quem está aqui em São Paulo, no viaduto do Chá, uma mesa para distribuir propaganda. Pode, desde que não atrapalhe as pessoas. Lá passa não sei quantas mil pessoas por dia, então você não pode interromper o fluxo de pessoas, por exemplo, né? Então a gente tem visto ainda em lugares maiores, principalmente na eleição municipal, em cidades menores, onde tem grande concentração, a gente vê esse tipo de abuso. E principalmente agora com a modernização das campanhas nas redes sociais, né? Então um xinga o outro, um fala mal do outro, aquela história faz impulsionamento, eu me lembro também, alguma adesão mais recente, né? Ah, mas eu não posso impulsionar, só quem pode impulsionar é o candidato. Impulsionar é você pagar para aquela publicação atingir mais Atingir mais pessoas, né? pessoas. Então, só quem pode impulsionar é o candidato. Eu, que não sou candidato, eu não posso impulsionar a propaganda de alguém que eu gosto. Ah, mas eu gosto dele, eu não posso impulsionar? Não, não pode. Então, às vezes, tem gente desavisada que faz impulsionamento. E aí a consequência é a multa. E principalmente impulsionar a propaganda negativa. Nenhum candidato pode. Olha, eu sou um bom candidato a governador. E, em compensação, o outro é um péssimo porque ele fez isso, isso, isso. Isso é propaganda negativa. Então, essa propaganda negativa também não pode ser impulsionada. E a gente vê bastante isso. Então, na propaganda, a gente vê exagero. E para quem está no governo ou está exercendo o cargo, usar recursos públicos para fazer campanha e propaganda. Isso não pode. Se eu já sou deputado, ou se eu já sou governador, ou se eu já sou presidente, eu não posso usar os recursos públicos para fazer a minha nova campanha, a minha outra campanha. Claro. E tem gente que às vezes teima em usar recursos É, públicos para fazer é, campanha e propaganda eleitoral. é. Usa máquina, né? Usa a máquina, É, exatamente. é. Veja aqui, Fausto, a acusação, e eu dei entrevista sobre isso, a acusação que pesa, não terminou o julgamento, contra o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro é justamente utilizar 18 mil cargos em favor da reeleição dele. Quer dizer, nomeou 18 mil servidores em troca de apoio na eleição. Quer dizer, isso é um exemplo clássico de utilizar a verba pública para a sua propaganda, para a sua campanha. Já teve um voto pela cassação. Não terminou porque o segundo ministro pediu vista. Vamos ver. Hoje o voto diz que isso aconteceu e isso está errado. Pode ser que os demais votos, são 7, pode ser que os demais votos entendam que não tem prova de que ele não causou isso e, portanto, ele não merece ser punido. Vamos ver. Aproveitando a deixa, esse governador do Rio, recentemente ele fez aquele policiamento para valer mesmo na, na favela, morreu muita gente, né? Aquela operação, né? Você é uma operação bem violenta, né? Você é contra esse tipo de ação? Olha, eu sou a favor do cidadão de bem e do bem.
Então, se aqueles eram 121, né? 121. Se aqueles 100, fora os policiais, me parece, né? 4 policiais. Os 4 policiais eu não questiono. Aqueles lá são baixas terríveis, eles estão trabalhando pela sociedade, eles não mereciam esse tipo de fim, né? Trágico, é um absurdo. Agora, dos outros que morreram, lógico, não está certo matar indistintamente, mas se eles, e depois se ficar provado que eles de alguma maneira reagiram, enfrentaram a polícia, quer dizer, quem enfrenta a polícia está correndo risco. Né? Então eu já ouvi dizer, mas não tinha nem denúncia, a maioria não estava denunciado, não tem processo, não tem inquérito contra eles. Tudo bem. Então, em princípio, são inocentes. Agora, a partir do momento que a polícia avançou e alguém pegou em arma para atirar na polícia, então eu acho que a polícia tinha o direito de se defender e se eles morreram, paciência, é triste para o pai e para a mãe, mas se o próprio pegou em armas para combater a polícia, então esse evento morte, esse efeito morte não pode ser lamentado, assumiu o risco. De que forma o comportamento estratégico dos adversários define as suas decisões de campanha? Olha, hoje em dia o que eu vejo, né, na nossa atuação é que o pessoal se baseia muito em pesquisas, nas pesquisas qualitativas, né? Pelo menos nessa época, bem antes da eleição, um ano antes da eleição. Então o pessoal vai ver, olha, qual é a maior reclamação, como a gente falou, é a segurança? Então o candidato vai lá e vai basear seus atos de campanha, suas mensagens de campanha nesse problema de segurança. É a saúde? É a educação? Então eles vão nortear aí as mensagens naquilo que as pesquisas dizem. Então, eu acho que hoje o embasamento é muito mais em pesquisas que são feitas com os eleitores do que propriamente naquilo que o adversário está fazendo. Alberto, o projeto do novo Código Eleitoral foi aprovado este ano pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. De que forma essas mudanças impactam o atual sistema eleitoral brasileiro? Então, na verdade, foi um projeto em praticamente 1000 artigos, né? E eu olhei, né, o anteprojeto, a gente discutiu alguns itens, não dá para discutir tudo num curto espaço de tempo, e traz muitos avanços, sim. É importante a gente adotar um novo código, porque o Código Eleitoral de hoje é de 65, é mais velho que eu. 1965. E o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo mudou muito de lá para cá. Lógico que a legislação, a lei das eleições em si é bem mais recente e essa é renovada com alguma frequência. Mas o Código Eleitoral, que trata basicamente dos crimes, dos recursos do processo, é de 65. Então precisa realmente uma modernização. Foi aprovado no Senado, mas gerou tanta celeuma, ou alguns pontos geraram tantas discussões, que acabou não terminando a aprovação no Congresso, né? Então não foi nem para a sanção do presidente. Então ainda nós não temos uma legislação nova, vigente, que vai servir para o ano que vem. Ainda não. Agora, o que eu costumo dizer também quando me perguntam, não vamos discutir um novo Código Eleitoral com 1000 artigos, faltando 2 ou 3 meses para o prazo, né? Que o prazo é um ano antes. Então, 2 ou 3 meses antes de um ano. Por exemplo, agora não dá mais para mudar, né? Porque a gente já está em menos de um ano. Mas por que vai ter recesso agora, né? O mês que vem, em dezembro, o Congresso fecha. Vai voltar em 1º de fevereiro. Por que não começa a discutir em 1º de fevereiro, né? Vamos começar a discutir em 1º de fevereiro. Não vai valer para 26, mas vai valer para 28, vai valer para 30. Então vamos começar a discutir. O problema é que o Congresso só atua naquelas questões de urgência, de emergência, como a gente falou, projeto do DERIT de segurança pública. Por quê? Porque houve essa operação no Rio de Janeiro. Então, aí vai atrás do assunto factual, né? do urgente, e esquece de pensar a longo prazo. Então, vamos discutir um novo Código Eleitoral a partir de 1º de fevereiro? Aí dá tempo de aprovar, não para 26, mas para 28 dá tempo. É bom, é necessário, mas não pode ser discutido de afogadilho. Por exemplo, só para dar um exemplo, a questão da participação das mulheres. Ora, se mantém os 30% de candidaturas, ora reduz para 20%, mas aí coloca que no mínimo de 20% de eleitas, que a gente não tem hoje. Hoje não existe essa regra, 20% de mulheres eleitas, fala 30% de candidaturas, mas não significa que vão ser eleitas 30%, sim, claro. E normalmente não são, né? Então, esse é um assunto importantíssimo. Você não vai discutir isso em um mês, em 2 meses. Você tem que ter tempo para discutir, ouvir a sociedade, perguntar por que os eleitores, as próprias mulheres não votam. Se as mulheres hoje eleitoras são mais que 50%, por que a gente não tem 50% de eleitas, né? Então, as próprias mulheres não votam as mulheres. Por quê? Vamos discutir isso, mas é mais com o tempo.
né? Não de afogadilho, porque aí acaba saindo coisa ruim. A filiação partidária também é de um ano, já Não, acabou. 6 meses 6 antes. meses agora? Filiação partidária e domicílio eleitoral 6 meses Houve antes. época que é um ano, Houve não é? época, já foi um ano, agora É. reduziu para 6, o que significa abril do ano que vem. Filiação partidária e domicílio eleitoral. Vamos rezar para que façam aquela seleção, né? Sim, se fosse possível, né? É. De alguma maneira, agora vai olhar, apresenta, como a gente às vezes vai fazer algum contrato, alguma coisa, a pessoa pede, né, a certidão do distribuidor civil, aí aparece lá um monte de processo. Será até que ponto o partido pode olhar aquilo lá e dizer, olha, não aceito você? É complicado. Eu sei que a Justiça Eleitoral já disse que partido político é mais ou menos como um clube. Então você tem o direito de dizer, olha, eu não quero você no meu clube. Mas até por causa daqueles princípios que a gente já conversou aqui, tem que ter um pouquinho de cautela, porque o cidadão tem o direito de se colocar perante a sociedade para ser candidato. E aí o eleitor decide se ele é um bom candidato ou não, e não o partido, né? Teve aqui o presidente do Novo, e ele me disse que a seleção, ele vai fazer a seleção para ver quem tem condições de ser candidato ou não. O Novo é um partido que É. tenta fazer isso. É. Eu já vi. Você lembra do falecido, é outro que eu conheci também, falecido doutor Enéas, era um que Enéas. dizia isso. Agora, já pensou, né, se for lógico que ele não está mais aqui para responder, mas já pensou se na ideia do doutor Enéas só pudesse ser candidato quem tivesse 3 diplomas de curso superior, como ele tinha, 2 diplomas de doutorado, como ele tinha? Quer dizer, aí fica difícil, aí sobra pouca gente, né? E que não significa que quem não tem esses títulos não sejam boas pessoas e não vão fazer boas coisas pela sociedade, né? Nós convidamos o Enéas para participar do Gente que Fala uma vez, e eram sempre 4 candidatos, né? Lembra? Você participou. O programa tem 24 anos, e faz tempo isso que eu vou falar. Mas convidamos o Enéas e ele falou, só se vier me buscar. Como ele era uma pessoa que a gente imaginava que dava muita audiência, porque pelo jeitão dele falar e tal, eu fui buscar. Mas que papo genial com ele. Ele é no muito carro. inteligente, Maravilhoso. Muito inteligente. Maravilhoso. A gente podia até não concordar com todas as ideias, mas ele era muito inteligente. Mas imagina, quando a gente fala em seleção, ele era presidente do partido. Em algum momento ele chegou a questionar lá, olha, eu só quero quem tem diploma de não sei o quê, não sei o quê. Sim, e a pessoa mais humilde não tem o direito de participar? Também tem, né? Também tem. Quem não tem uma formação... Muita coisa que ele falava também está acontecendo hoje. Né? De vez em quando o pessoal repete algumas falas dele, né? Há candidatos que utilizam da tática do ódio em comum para conseguir engajamento de eleitores que odeiam um candidato específico. Que coisa horrível isso, não? Pois é, essa é a tática de redes sociais, a história do like, né? O like do ódio, quer dizer, você martela uma pessoa ou fala mal, mesmo que seja com mentiras, né? Para conseguir os tais engajamentos. Então, isso durante o período eleitoral não pode fazer, isso é ilegal. A gente está observando isso aí em tudo, no trânsito, em tudo quanto é lugar. Eu não sei, de uma certa maneira, parece às vezes que o ser humano está meio sem limites, Está né? doente. Está doente, está sem limite, está sem... não pensa mais no outro, no próximo. Quer dizer, você falou do trânsito, né? Vindo para cá agora, quer dizer, o cara avança no farol em cima da faixa quando o pedestre está atravessando. Quer dizer, será que você não pensa que podia ser um parente seu? Ou podia ser você, amanhã, depois você está fora do carro, você está atravessando. Espera um pouco. 1 minuto a mais, 2 minutos a mais não vai fazer diferença, né? Seja cordial, Tem um sinal verde, o educado. cara já está buzinando atrás. Quer dizer. Então, isso acaba se refletindo em todas as áreas e na política também, né? Essa falta de paciência, falta de respeito com o outro, com o próximo. Eu não sei onde a gente vai parar. Vamos ver, daqui 30, 40, 50 anos eu já não vou mais estar aqui, mas vamos ver se o mundo vai acabar ou não desse jeito. Uma pergunta que eu faço sempre. A pandemia tem alguma coisa a ver com isso? Não, acho que Você acha que não? Não. Já, naquele momento, sim, as pessoas estavam mais irritadas, ficaram trancadas em casa, não conseguiam trabalhar, tinham preocupação de perda de emprego, perda de renda, né? Naquele momento. Mas agora não, agora o mundo já superou isso. Ao contrário, a gente aprendeu bastante, muitas coisas a gente aprendeu. Por exemplo,
usar as redes sociais, usar a internet para fins pacíficos. Hoje em dia a gente faz, aí na minha área, a gente faz audiência pelo computador. É muito melhor do que se deslocar, por exemplo. O processo hoje em dia é eletrônico, não é mais em papel. Você vê o processo na internet. Quer dizer, então, houve avanços significativos positivos. Mas eu acho que essa falta de educação, falta de sentimento com o próximo, tudo não tem relação com a pandemia, eu acho. Alberto, aqui bem da sua área, qual é o seu posicionamento sobre as medidas impostas ao presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal? Ah, vamos lá, isso é um assunto importante e É, tem muitas críticas de ambos os lados. O que eu é, imagino é que houve o devido processo legal, houve acusação, houve defesa, houve produção de provas pela acusação, a defesa se manifestou e os juízes julgaram. É a percepção deles, é aquilo que a gente já falou também. Se eu não concordo com a percepção daqueles ministros, e o julgamento foi 4-1, se eu não concordo com a percepção da maioria desses 4, paciência, eles que julgaram. Não adianta sair falando mal do Xandão por aí. O Xandão é isso, o Xandão é aquilo. Ele é o ministro, ele é o juiz, ele que julgou. Para eu julgar diferente do Xandão, eu tenho que estar no lugar dele. Mas as regras do jogo não colocaram outras pessoas, colocaram o Xandão. Então eu acho interessante quando a gente vê a articulação, por exemplo, ano que vem que tem eleição de Senado, senador, 2 senadores por estado, vamos fazer uma boa bancada para a gente fazer impeachment de ministro do STF. Essa é uma ideia democrática dentro do devido processo legal. É possível impeachment de ministro do STF? É possível, de acordo com a lei. Então, essa é uma boa ideia, uma ideia democrática, e não sair por aí dizendo que vai matar o Xandão, né? Antes era o Lula, o Alckmin e o Xandão. Não que vai matar, mas discordar sim, mas não desrespeitar a decisão. Senão eu teria que estar no lugar daquele juiz. Então, eu acho que teve devido processo legal, teve acusação, teve defesa, não foi uma farsa o julgamento. Eu acho que há algumas críticas, e eu dei entrevistas durante o julgamento, alguns pontos eram importantes. Por exemplo, competência do STF. Me sensibiliza o argumento do Fux em relação à falta de competência do STF, mas ele foi vencido. Ele foi vencido. Pode ser que até que eu ache que ele tem razão, mas os juízes decidiram e ele ficou em minoria, foi 4-1. Então, esse é um argumento. O segundo argumento que é importante, e eu, enquanto advogado, defendo muito isso, que é o direito à ampla defesa, contraditório, quando a defesa reclamou dos milhões de documentos, falava em terabytes, não sei quantos terabytes de documentos para serem analisados, eu nem sei em papel quanto dá isso, mas me parece que são milhões de páginas de documentos. Como é que a defesa examina milhões de páginas em 15 dias? Então, essa reclamação do tempo também eu achei importante, me sensibilizou, que as defesas reclamaram. Agora, os juízes decidiram, juiz é ser humano. O juiz pode errar? Pode, eu acho que tem juiz que erra bastante. Mas a regra é esta, é o juiz que julga, e o juiz não é perfeito. Pode ser que o juiz tenha errado, mas ali no órgão colegiado, essa é a beleza do órgão colegiado. 4 erraram da mesma maneira? Eu acho esquisito, né? Mas então o Fux errou sozinho? Não, eu acho que ele tem o direito da percepção da Constituição e da lei de acordo com o dizer o que entendimento ele dele. pensa, né? Só que foi vencido, os outros 4 venceram. O que não significa que os outros 4 também são donos da verdade e não erraram. Também podem ter errado em alguma medida, mas a regra do jogo é essa. E a gente tem que aceitar. Ou mudar a regra e aí fazer de um jeito que a maioria entenda que é mais correto. A formação do Supremo, como acontece hoje, o presidente da República é que indica. Você acha isso correto? Eu acho que sim, é uma receita que também pode ser mudada. Poderia, né? São 11 ministros indicados pelo presidente. Poderia fazer aí um sim, um não, sei lá o quê, um Congresso indica, Os tribunais. os próprios tribunais superiores. Podia mudar a receita, não tem problema nenhum, é só colocar na Constituição. Vamos mudar a receita? Vamos. Agora, uma coisa que eu acho que já ia começar a ajudar bastante era o tempo de mandato. Eu acho que esse cargo vitalício aí atrapalha um pouquinho. Então, vamos falar em 15 anos, deixa lá o sujeito de 15 anos E troca. e troca. É, Troca, areja, gente mais nova, gente mais jovem que tem uma outra percepção do mundo, troca. Então, eu acho que essa já seria uma mudança importante. Colocar mandato, 15 anos, por exemplo. Pode ser mais, pode ser menos, 15 anos. E talvez mudar essa receita de indicação, né? Não ser todas as pessoas do presidente da República. Podia ter aí
uma mistura. Ou, pelo menos, fazer uma lista, como é no STJ, faz uma lista né, da origem de juízes de tribunais regionais federais, uma lista de juízes que são desembargadores, mas que já são juízes, entendeu? Então já tem uma formação. Podia criar algum tipo de receita parecida para o STF. Olha, vamos indicar quem é juiz de carreira, quem é Ministério Público de carreira, quem é advogado com mais X anos de exercício profissional, e aí o presidente faz uma lista e o presidente escolhe, faz uma lista tríplice, o presidente escolhe um dos três. Hoje a receita é o presidente escolhe quem ele quiser. Do jeito que está hoje, eles me parecem muito parciais, né? Acaba, pelo que a gente está vendo, o presidente escolhendo quem é muito próximo. Não vou dizer nem amigo, mas quem é muito próximo. Acaba virando parcial. Isso. E aí, acho que essa receita dá para mudar. Agora, quem é que muda isso, Fausto? É o Congresso. Então, por que o Congresso vai lá e não muda? Agora, também não vamos mudar para pior, né? Vamos lá e vamos mudar. E também não é mudar em um mês. Vamos mudar, discutir isso durante 1 ano, durante 2 anos. Aí o Senado vai lá, aprova, a Câmara vai lá, aprova. Seria uma emenda constitucional, né? E aí a gente tem uma receita nova. Dá para fazer, tá tudo nas mãos do Congresso. Hoje se fala em muita mudança o ano que vem no Congresso Nacional. Vamos ver, né? Pois por enquanto ainda vão ser 513 deputados federais, quiseram aumentar aí, mas por enquanto vai valer 513. E 2 senadores por estado. Então vai dar 54 senadores, né? Para os 81. Então vai mudar 2/3. Então vai ter uma mudança grande de senadores. Lógico que tem aqueles que vão ser candidatos à reeleição. E na Câmara a mesma coisa. Mas vamos ver. Eu acho que o eleitor tem essas ferramentas. Quer dizer, em vez de ficar utilizando as redes sociais para falar mal dos outros, para criticar, usa para escolher bons candidatos. Veja quem são os candidatos aqui mais próximos da minha área, do meu bairro, da minha casa, um bom deputado federal, um bom senador, o que ele fez, o que ele não fez, se ele é ficha limpa, se ele não é, bom governador, bom presidente da República. Vamos usar as redes sociais, uma ferramenta excelente para isso. Em vez de ficar usando a ferramenta para ficar lá falando mal dos outros e fazendo coisa errada, vamos usar para o bem. Falar, olha, eu escolhi com base nisso, isso, ter consciência, né? Roberto, o que pode e não pode nas doações? Olha, e também esse é um assunto importante. Hoje a gente não pode mais doação de pessoa jurídica, que foi alguma coisa que foi feita já há alguns anos, o STF decidiu, né, pela inconstitucionalidade de doações de pessoas jurídicas. O argumento era que pessoa jurídica comprava deputado, comprava governador, comprava presidente. Grandes empresas têm muito dinheiro e compravam, né? Então, limitou. Então, hoje só as pessoas físicas é que podem fazer doações, mesmo assim 10% dos seus rendimentos, e para alguns até um valor grande, mas tem limitação. E o fundo partidário, né? A grande crítica que existe hoje é do fundo partidário, que é dinheiro nosso, dos cofres públicos, que é usado para propaganda eleitoral. Agora, se você não tem doação de pessoa jurídica, doação de pessoa física está limitada, então precisa ter algum dinheiro. Agora, lógico que esse fundo eleitoral não precisava ser de 5 bilhões, como vai ser o ano que vem, né? Não precisava ser de 5 bilhões, podia ser menos. Mas como são eles mesmos que aprovam, eles mesmos aprovam números grandes. Outra coisa que eu ouvi outro dia, numa matéria na televisão, inclusive, se unificar a eleição, que você perguntou no início do nosso bate-papo, se unificar a eleição vai diminuir os gastos. Eu falei, não, porque se é 5 bilhões na eleição estadual, no geral, e 5 bilhões na eleição municipal, alguém acha que eles vão deixar as duas eleições quando unificar por 5 bilhões? Não, vão somar os dois, aí vão gastar 10, quer dizer, então não vai ter economia. Mas eu ouvi um jornalista bacana, inteligente, falando isso. Não, vai ter economia. Não, não vai. Eles vão gastar o mesmo dinheiro da municipal para geral, vão somar e vão gastar o mesmo dinheiro. Então, essa é uma desculpa furada. Roberto, o que você deixaria de mensagem para o eleitor brasileiro? Dentro da nossa atuação profissional, a grande mensagem que eu deixo é pesquisar, estudar o seu candidato, valorizar o seu voto. Não trocar o seu voto por falsas promessas ou por qualquer coisa que você receba. Eu sei que o Brasil é um país carente, então às vezes tem candidato que vai oferecer um tijolo, vai oferecer uma cesta básica e você fica tentado. Só que esse candidato que te ofereceu isso vai roubar lá depois. Então, não venda seu voto, estude o candidato, rede social, qualquer celular hoje acessa a rede social, vai ver o que ele fez, fontes confiáveis, né? Não mentiras, não desinformação, não fake news, e votar com consciência.
E não é só na eleição, é agora. Falta um ano para a eleição. Veja o que o deputado que você conhece está fazendo. Veja o que o senador que você conhece está fazendo. Veja o que o governador está fazendo. Veja o que o presidente está fazendo. E aí decida se eles merecem de novo o seu voto ou se é melhor você votar em outro, né? Eu acho que essa é a mensagem. O eleitor é o dono do poder e ele tem esse poder nas mãos, no voto. Tem que exercitar com consciência. Alberto, fiquei muito feliz com a sua entrevista. Você esclareceu bastante o eleitor. Eu sei que ano que vem você vai ter muito trabalho e Deus ajude que tenha, não Vamos é? torcer. Vai ser um ano eleitoral que é importantíssimo para você, mas aqui ficam os meus sinceros agradecimentos. É uma honra para mim recebê-lo, tá bem? Eu que agradeço mais uma vez, Fausto, o convite e estou sempre à disposição. Sempre que puder ajudar, eu vou estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Aos amigos espectadores, o meu muito obrigado. Espero que tenham gostado. Conheceram melhor também o Alberto Rolo. E até a próxima edição, se Deus quiser. Um abraço a todos.